ouvintes da Bonafides, começa agora o canal de videoaulas. O tema da semana é o bloco K do SPED Fiscal. E para falar sobre esse tema, utilizaremos o Guia Prático do SPED Fiscal, o Programa Validador do SPED Fiscal e outras informações importantes. Nessa videoaula, iremos tratar dos assuntos: o que é o bloco K, quais os registros envolvidos, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas com o bloco K do SPED. Iremos fazer uma demonstração teórica e uma demonstração prática no SPED. Também iremos abordar outras considerações que consideramos importantes. Inicialmente, aqui no Guia Prático do SPED, vamos ver o conceito. Este bloco se destina a prestar informações mensais, observação mensais, da produção e respectivo consumo dos insumos, bem como do estoque escriturado relativo aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do fisco, ser exigido de estabelecimentos de contribuintes de outros setores. Então, pessoal, temos aqui algumas informações importantes. É uma informação a ser prestada mensalmente. Ela refere a produtos em produção e produtos consumidos. É uma obrigação destinada às indústrias, às empresas equiparadas às indústrias, aos atacadistas, e o fisco do seu estado poderá definir outros estabelecimentos obrigados a cumprir com essa obrigação. Eu fiz aqui, pessoal, um desenho da hierarquia do bloco K. Então, a gente vai ter o registro K100, onde a gente vai falar de qual período que refere essa informação do estoque. A gente vai ter o K200, que é o estoque escriturado. O K200, que vai ser movimentações internas da mercadoria. O K230, que refere a itens produzidos pela própria empresa. O K235, insumos consumidos referente ao item produzido. O K200 e o K255, referentes a produções em terceiros, efetuada por terceiros a pedido da empresa industrial, da atacadista ou equiparada à industrial. Vamos passar aqui agora cada um desses registros. No registro K100, que é o período de apuração, esse registro tem por objetivo de informar o período de apuração ou do ICMS ou do IPI, prevalecendo os períodos mais curtos. O registro K200, esse registro tem por objetivo informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no registro K100, por tipo de estoque e por participante, nos casos em que couber das mercadorias. Então, esse registro vai abranger mercadoria para revenda, matéria-prima, material de embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário e outros insumos. O registro K220, ele vai registrar operações, movimentações internas das mercadorias. Um exemplo dessas movimentações seria uma reclassificação de um produto em um outro código em função do cliente a que se destina. O registro K230 são os itens produzidos. Esse registro tem o objetivo de informar a produção acabada de produto em processo e produto acabado.
O K235, que como a gente viu aqui na hierarquia, ele é um filho do K230, ele tem por objetivo informar quais foram os insumos consumidos na produção desse produto informado aqui no K230. Ok? Bom, pessoal, fiz um exemplo aqui para a gente entender melhor como funciona, então, o bloco K do SPED. Seguindo aqui o nosso resumo, já informamos o que é e quais os registros envolvidos. Vamos passar aqui nas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, utilizei aqui um modelozinho de SWOT. Bom, interagindo aqui com a nossa situação do bloco K. Então, com foco na empresa declarante, vamos ver quais são as forças que a empresa pode ter aqui com relação à obrigação de declaração do bloco K. Então, a empresa que possui processos definidos no setor de compra, no setor de produção, no setor de vendas, de almoxarifado, isso é uma força para essa empresa. Por quê? Esses processos são extremamente necessários para poder cumprir essa obrigação acessória. Outra força aqui é a utilização de um ERP. Então, a empresa que já possui processos definidos e que também já possui um ERP configurado, parametrizado e adequado aos processos internos, isso também vai ser de extrema importância para prestar essa informação ao fisco. Outra informação importante, uma força também, é a utilização de uma ferramenta de auditoria pelas empresas declarantes. Vai ser de extrema importância auditar previamente esses arquivos antes de enviar ao fisco. A empresa que tem também uma manutenção do cadastro de produtos. Esses cadastros de produtos precisarão ser revisados e também deverá ser mantido em constante atualização esses cadastros de produtos. Outra força aqui também para as empresas que já estão preparadas ou que estão se preparando é a ficha técnica de produtos, que a gente vai abordar mais para frente. E força também aqui é conhecer o custo, perdas, desperdícios e o lucro vinculado a cada produto. Como que a empresa vai chegar aqui nesses padrões aqui, pessoal? Tem que consultar aí um profissional de custos, né? Esse profissional vai ser muito importante para as indústrias, para todas essas pessoas jurídicas que estão obrigadas ao bloco K. Porque esse profissional, tanto o profissional de custo quanto o engenheiro de produção, essa turma aí em conjunto, elas irão criar um terreno propício à prestação dessas informações com qualidade e segurança jurídica tributária. No oposto aqui, pessoal, as fraquezas são toda a empresa que não possui esses processos aqui. Eu considero que isso é uma fraqueza para ela, porque muito improvável ela conseguirá prestar essas informações com clareza ao fisco e estará sujeita a fiscalizações e penalidades. Agora vamos aqui em oportunidades. A gente tem oportunidades aqui tanto no âmbito, ou melhor, no foco da empresa, quanto no foco do profissional contábil. Então, para a empresa, a gente tem aqui que essa obrigação vai trazer uma maior competitividade no mercado, vai eliminar concorrências desleais, ou seja, aquele cara que compra sem nota e que vende sem nota, de certo, ele prejudica a empresa que está ali fazendo todas as suas obrigações, comprando com nota, vendendo com nota, essas situações. Então, o bloco K vai eliminar essas empresas. Também, isso vai possibilitar as empresas a exigir do fisco alterações nas regras tributárias.
já que de posse dessas informações, o fisco vai entender melhor qual que é o lucro da empresa, qual que é o real lucro da empresa, como que é o processo de produção e os resultados. Então, aqui pode gerar um aperfeiçoamento no cálculo da substituição tributária, das margens de valor agregado, e todas essas situações. É também uma oportunidade profissionalizar o seu negócio. Então, você que tem uma indústria familiar, uma cervejaria familiar, algo do tipo, você, então, com essa obrigatoriedade, surge a oportunidade de você profissionalizar o seu negócio. Tá? Também de desenvolver novos produtos. Por que desenvolver novos produtos? A empresa que não tinha ali todo um sistema de custeio, ela não sabe qual que é o produto que está gerando maior resultado para ela. Então, ela está produzindo de acordo com o que ela acha que é o certo. Mas isso não necessariamente é o resultado, o melhor resultado possível para aquela empresa. Então, de repente, surge a oportunidade de tirar um produto de produção e incluir um novo produto. E também buscar novos mercados. Ameaças aqui, temos aí uma grande discussão quanto aos segredos industriais das empresas ao prestarem tais informações ao fisco. Particularmente, lógico que eu não sou nenhum engenheiro de produção, mas eu não entendo que vá chegar a tal ponto de entregar os segredos industriais, porque ninguém sabe. Por exemplo, vai fabricar um remédio. Você vai estar falando para o fisco quanto que você utiliza de cada quantidade. Mas a hora certa de colocar o ponto de fusão, o ponto daquilo, é só você que sabe. Então, o seu segredo industrial não necessariamente será entregue. E também a gente está falando de uma informação que, na teoria, ela está somente de posse do fisco. E o fisco deve manter em segredo todas essas informações, assim como já é feito. De toda forma também, pessoal, hoje as empresas já estão obrigadas a ter o livro de controle de produção e estoque. Né? E se o fiscal exigir, ela tem que ser apresentada. Então, eu não vejo alteração nenhuma, apenas uma mudança de forma de prestar informação, que antes era material e não era feito, e agora passa a ser digital e deverá ter que ser cumprida. Outra ameaça aqui é autuações ao prestar informações que revelem irregularidades. A gente vai ver isso mais para frente aqui no nossa videoaula. Por que autuações? A empresa aí que estava aí com seu estoque todo bagunçado, comprando sem nota, vendendo sem nota, ao prestar essas informações, com certeza ela vai ter que ter atenção ao inventário anual, né? De forma que o que ela prestou mensalmente de informação se confirme no final do ano, no arquivo de fevereiro, né? Com o inventário anual, de 31 de dezembro. Outra informação importantíssima aqui, e que é uma ameaça também para as empresas, é o choque de gestão. Não tenho dúvida de que a parte mais complexa do bloco K é lidar com pessoas. Por quê? A empresa, as pessoas na empresa em geral, não estavam acostumadas com certo detalhamento de informação e, de certo, quando forem implantados, gera um conflito interno, gera aquele conflito de para que serve essa informação, que resultado que vai trazer. Então, isso é um ponto importante. E outro ponto também é a falta de capital para implantar os processos necessários. Com certeza, o profissional de curso é um profissional muito caro e algumas empresas vão ter que utilizar de conhecimentos menos detalhados, né, de processos menos apurados, de forma a não deixar de cumprir a obrigação, né? Mas as empresas que tiverem
tal capital poderão gozar de todos os benefícios aí da contabilidade de custos. Vamos dar continuidade aqui. Vamos então à demonstração teórica. Também fiz um exemplo aqui, que é a nossa demonstração teórica. Então aqui eu estou pegando como exemplo uma indústria de bolos caseiros, por exemplo. Certo? Então a empresa fabrica bolos para revender para as padarias e outras situações aí, né, supermercados. E a gente vai dar um exemplo aqui de fabricação de bolo e o brigadeiro. Então, no nosso exemplo aqui, o produto que a gente vai considerar é o bolo coberto de brigadeiros. Nem sei se existe, mas é só para fins de simplificar aqui o entendimento do bloco K. E também vamos ter o brigadeiro. Então, eu tenho o brigadeiro, que de certo é um insumo que vai ser utilizado no bolo coberto de brigadeiros e que também é um produto que pode ser revendido à parte. Então, inicialmente, pessoal, o que a gente tem aqui? A ficha técnica do bolo coberto de brigadeiros. Quais informações que a gente tem aqui que são importantes? Uma das principais informações aqui é a unidade inventariada. Né? Vou até trocar aqui. Unidade inventariada. Então, pessoal, veja aqui. Lá na sua ficha técnica, o que é a ficha técnica? É a ficha padrão para se fazer um bolo. Ou seja, para se fazer um bolo coberto de brigadeiros, eu vou precisar de 2 xícaras de açúcar, 3 de farinha de trigo, 4 de margarina, 3 ovos, 1,5 litros de leite e 1 colher de sopa de fermento. Bom, mas eu vou inventariar essas matérias-primas nessas unidades de medidas? Essa é uma boa pergunta. E essa pergunta, pessoal, ela é respondida da seguinte forma. Em qual unidade de medida você irá fazer o controle disso? Então, veja que você, ao comprar açúcar, você compra o quilo de pacote de açúcar. Então, minha unidade no registro 0200 do SPED, que é o registro de cadastro de produtos, eu estou registrando em quilogramas, que é a unidade que eu comprei da indústria de açúcar, ou que eu comprei no supermercado, no distribuidor e etc. Já a minha ficha técnica, ela está falando que eu dou baixa em xícaras. Bom, uma xícara nessa medida aqui corresponde a quanto de quilograma? Ok? Então, na ficha técnica, o ideal é que a gente tivesse uma unidade única a ser inventariada. Ou seja, se fosse tudo quilo ou se fosse tudo uma outra unidade que você definisse. Mas, na impossibilidade disso, a sugestão é que na sua ficha técnica conste a mesma unidade que você vai inventariar o produto. Então, se o seu produto necessita de 2 xícaras, ao invés de colocar aqui na sua ficha técnica 2 xícaras de açúcar, você colocaria 0, não sei quanto quilograma de açúcar. Farinha de trigo, 3 xícaras. Então 0, não sei quanto de quilos de farinha de trigo. O pote de margarina, a gente vai inventariar em pote ou em quilo. Ok? Se for em quilo ou se for em pote, também a unidade
da nossa ficha técnica deveria ser a mesma unidade aqui para que haja a proporção, certo? E aqui da mesma forma no nosso brigadeiro. O brigadeiro aqui eu já até fiz, então vamos supor que você estivesse fazendo o brigadeiro e que fosse de leite moça 0,25 de uma lata, 0,075 colheres de sopa. E veja aqui que o brigadeiro, o leite moça, a gente inventariou em lata, mas poderia ser em quilo, em litro, não sei, você que vai definir aí junto com a sua equipe de produção e de custo, né? De certo é que tem que ter uma coerência entre o que está na sua ficha técnica e o que está no cadastro do produto. Então vamos dar um exemplo aqui, pessoal, como que fica essa escrituração lá no bloco K aqui na nossa teoria, então. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai estar falando do bolo coberto de brigadeiro. Então, estou fabricando um bolo coberto de brigadeiro, tá certo? Fui no registro K200. E escriturei aqui. O que ele me pede? Ele me pede o código do item e a quantidade em estoque. Lembrando que isso aqui eu estou fazendo referente a um período. Que período foi esse? De 1 de 1 de 2016 a 31 de 1 de 2016, por exemplo. Tá certo? Então, quanto que eu tinha lá em 31 de 1 referente a esse produto que a gente está fazendo, que é o bolo? Bom, eu tinha uma unidade e essa unidade é estoque de propriedade minha e em meu poder. Beleza? E aí descemos para o K230. Os itens produzidos. Então, toda vez que tiver produto informado aqui no K200, necessariamente eu tenho que informar o K230 e o K235. Então, itens produzidos. Qual item que eu produzi? Eu produzi um bolo coberto de brigadeiro. Quantas unidades? Uma. E o que eu utilizei para fazer esta uma unidade? Isso vai estar no K235, que são os insumos consumidos. Então, eu utilizei açúcar nessa quantidade, utilizei farinha de trigo nessa quantidade e assim por diante. Então, veja aqui que a gente vai ter um K200, né, que é o produto, ou vários K200, né, que isso aqui eu estou fazendo para um produto, mas poderia ser para mais produtos. Inclusive, eu coloquei aqui um segundo produto. Tá certo? Então, para esse produto X aqui, eu tive produção de tantas, restou em estoque isso, ou seja, não vendi nenhuma, e utilizei de matéria-prima essas quantidades aqui. Tá certo? Ah, e se fosse mais de um, teria isso aqui vezes quantas foram produzidas. Por quê? O K235, ele está dando, ele é registrado com base na sua medida padrão. E qual que é a sua medida padrão? É a ficha técnica. Então veja a importância da ficha técnica. Você vai ter que pegar todos os seus produtos e elaborar uma ficha técnica para eles, lembrando sempre de fazer aqui uma correlação da unidade inventariada com a unidade que vai ser dada abaixo. Aqui também coloquei aqui uma fabricação de brigadeiro. Só que veja que eu fabriquei 2 brigadeiros, tá certo? Então, se eu estou dando, se eu fabriquei 2, aqui embaixo tem que ter registrado consumo referente a 2 unidades padrões, tá certo? Bom, como eu fabriquei 2 e restou só um, significa que um eu usei aqui no meu bolo.
tá certo? Ou seja, um produto é um produto pronto, mas que era um insumo para esse produto aqui, tá certo? Feita aqui a demonstração teórica, vou mostrar para vocês a demonstração na prática no SPED. Aqui no SPED, pessoal, eu abri uma empresa aqui, com o período 1/1/2016 a 31/1/2016, e gerou aqui, então, para mim, apareceu aqui o registro produção e estoque, RCPE. Bom, vamos do início. Tudo começa aqui no produto, tá certo? Para você movimentar esses registros aqui embaixo, você tem que ter um produto cadastrado. Então, qual foi o produto que eu cadastrei aqui? Cadastrei um bolo coberto de brigadeiro, dessa forma aqui. A unidade que eu vou inventariar ele é o quilograma. E cadastrei também aqui apenas uma matéria-prima a título de exemplo. Também essa matéria-prima eu cadastrei ela em quilo. Bom, aqui embaixo, pessoal, consumo específico padronizado. Veja aqui que se a gente está falando de produto acabado, tem atenção aqui no tipo do item. Veja quais os tipos de item que a gente tem. Produto para revenda, produto matéria-prima, material de embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, e por aí vai. Então, nesse caso nosso, é material para revenda. Ou melhor, desculpa, é produto acabado. Então, para esse produto acabado, para uma unidade deste produto, eu necessito de quê? De quanto de matéria-prima é aqui que vem a ficha técnica, beleza? Observação aqui, pessoal, que tem aqui a perda, que vai ser super importante. Aí que entra também, novamente, o profissional de custos, que vai te falar qual que é a perda padrão para aquele item, né? Qual que é a quebra? Vamos supor que é a fabricação de vidros temperados. Certa hora ali, a máquina que faz lá a têmpera da, nem sei se é assim o termo, que faz ali o processo, ela pode dar alguma diferenciação e o vidro quebra. Qual que é o percentual de perda histórico da empresa, né? Vai ter que ser informado aqui o percentual de perda. E tem que ser um valor aqui lógico, né? Você não vai colocar aqui um valor acima da média, porque não vai ser só você que vai prestar essa informação. Então, imagine que uma mesma empresa do seu ramo de atividade está informando que a curva de perda é algo assim. Então, tem várias empresas ali e todas estão informando que a curva de perdas é algo parecido com isso. Aí, justa a sua empresa, vem aqui e fala para o fisco que a curva de perda sua é algo assim. Bom, pessoal, vai me desculpar, mas a sua empresa está na linha de fiscalização, tá certo? E não tenho dúvida que o fisco já está com esse nível de informação, analisando dados com base em gráficos, não, tá? Porque se tem números, é muito fácil gerar gráficos. Então, voltando aqui, então, vamos preencher a ficha técnica do bolo, né? Então, eu uso para fazer o bolo açúcar na quantidade zero, alguma coisa. O percentual de quebra é alguma coisa tipo isso. Tá certo? Então, aqui está preenchido a minha ficha técnica com percentual de perda e está cadastrado aqui os produtos também. Vamos lá para produção e estoque. Lancei o período, data inicial. Qual registro é esse? K100. Lançado aqui. Vou escriturar no K200.
Então, eu estou falando que em 31 de 1 de 2016, eu tinha do produto PA, ou seja, PA aqui é uma codificação que eu dei de produto acabado 001. Bolo coberto de brigadeiro. Eu tinha estoque em uma unidade e esse estoque é meu e em meu poder, está em meu poder. Não tive movimentações internas de produto e produção. Esses campos aqui, ordem de produção, eles não são campos obrigatórios. Se você tem ordem de produção, você vai colocar aqui. Se você não tem, você é obrigado a colocar o código do item. Então, o código do item produzido foi o bolo e eu produzi apenas uma unidade. Se eu produzi uma e escriturei que só tem uma, significa que eu não vendi nenhuma. Quais foram os insumos consumidos? Estão aqui os insumos consumidos para se fazer essa produção aqui que eu citei. Tá certo? Se for industrialização efetuada por terceiros, estaria aqui. Tá certo? Bom, vamos aqui às outras considerações. Que outras considerações que a gente pode fazer aqui? Com relação aos cruzamentos de dados que serão feitos. Então, o Estado tem várias formas de cruzar esses dados. Vai cruzar esses dados com a pessoa que te forneceu as mercadorias, que hoje praticamente 100% das empresas emitem nota eletrônica. Então, emitiu a nota, já chega lá quanto que foi vendido daquele produto para você. A sua nota de venda vai ter lá quanto que foi vendido de determinado produto. E o seu inventário anual. Além do seu inventário, nós temos aí os expedientes contábeis, né? E outras obrigações que carregam também a informação de inventário, BAF da MEF, entre outros. Então, no seu inventário aqui, você fez todo aquele procedimento lá no produção e estoque e no final do ano você veio aqui e falou que tinha somente R$ 1 em estoque, mas na prática teria 10. Aí o que vai acontecer? Malha fina para você, né? Então, atenção com o cruzamento de dados entre o estoque mensal com o estoque anual. Tá certo? Aqui, eu entrei aqui nesse site que conta 100 revistas e tem até uma informação interessante aqui de uma entrevista com o Madruga. Então, aqui, ó, para Madruga, o ponto que merece maior atenção dos empresários é uma mudança cultural, ou seja, por critérios de gestão, as empresas buscam mapear processos. Vamos aqui nesse ponto aqui, algumas empresas mapeiam processos, porque eu diria que 80% não tem processo mapeado. Mas muitas vezes esquece que por trás deles estão pessoas. Sem a mudança cultural, o mais simples dos cadastros, com a definição da unidade, como a definição da unidade de medida de comercialização dos seus produtos, por exemplo, pode levar uma empresa a sérios desafios de competitividade, mesmo tendo investido milhões de reais em sistemas informatizados. A carga tributária brasileira é elevada demais para ser negligenciada e não pensada de forma estratégica pelas empresas. Pessoal, esse vídeo aqui é para você, empresário aí, e a palavra de ordem aqui é: pense de forma estratégica para a sua empresa. Esse bloco K aqui vai fazer o seguinte: quem é empresário sério fica no mercado e quem não é vai ter que sair e ficar informal. De acordo com o Cruz, todas as adequações devem ser feitas para garantir que a entrega dessa obrigação acessória não seja deixada para a última hora. Ou seja, nós já estamos em março de 2015 e eu creio que 90% das empresas nem sabem ainda o que é o bloco K. Ou se sabem, não fizeram questão de se aprofundar no assunto. Lembrando que foi prorrogado, né? É bastante recomendável
que, primeiramente, seja criada uma equipe multidisciplinar envolvendo áreas importantes da empresa, como profissionais de contabilidade de custos, de tecnologia da informação, de engenharia de produção, entre outros. Em segundo lugar, deve-se readequar e requalificar os departamentos, visando o processamento das informações. Ao trabalhar com uma equipe multidisciplinar, a empresa ameniza os riscos de falhas e inconsistências nas informações a serem prestadas, orienta o conselheiro de CFC. Como disse o naturalista Charles Darwin, não é o mais forte das espécies que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que melhor se adapta às mudanças. Essa frase aqui, para mim, encerra essa videoaula de forma exponencial. Pessoal, até a próxima videoaula. Se você gostou da videoaula, dá um like aí pra gente. E se tiver dúvidas, entre em contato conosco. Inclusive, tem uma ótima profissional de curso que eu posso indicar para vocês. Até a próxima.